Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a primeira edição da história em quadrinhos DC Halloween Special. E esta história inicia uma nova fase na DC e dá origem ao novo universo absoluto criado pelo vilão Darkseid. E esta história começa 52 dias depois dos eventos de Poder Absoluto ou Absolute Power, aonde o multiverso ficou selado depois dos ataques da Amanda Waller aos heróis, que fizeram com que os heróis percebessem que precisavam de reunir novamente a Liga da Justiça. E tudo isso começou com uma ideia, um símbolo da união dos heróis, um cartão de membro da Liga da Justiça construído com o contributo de todos. A Wayne Tech, as indústrias Queen e a Terrific Tech construíram o hardware com as maiores tecnologias da humanidade. As tecnologias alienígenas de Krypton e de Thanagar, impulsionadas pela força de aceleração, foram reunidas pela mente arquitetónica de John Stewart e pela força de vontade dos Lanternas Verdes. E depois disso, a Mulher Maravilha abençoou o cartão de membro pelos deuses e infundiu-a com magias e forças além do plano terreno. Quando a Liga da Justiça uniu-se pela primeira vez, eles queriam ajudar a humanidade, combinando os seus poderes e compaixão para tornar o mundo um lugar melhor. Mas depois dos eventos recentes, eles sabiam que, se voltassem, precisavam fazer algo diferente. E é por isso que desta vez a Liga da Justiça decidiu convidar praticamente todos os heróis da Terra. A maior parte dos cartões foram teletransportados pela tecnologia do Senhor Incrível ou Mr. Terrific, mas teve alguns que o próprio Superman escolheu entregar pessoalmente. Como por exemplo o do Gladiador Dourado. No passado, a Liga da Justiça nem sempre o recebeu de braços abertos, porque ele teve alguns altos e baixos ao longo dos anos. Mas o Superman ficou de olho no seu crescimento como um herói. E é por isso que o próprio Superman foi entregar pessoalmente o cartão de membro da Liga da Justiça dele, o que o deixou extremamente feliz com o convite, já que ele estava-se a sentir perdido, como se não soubesse o seu lugar neste tempo. E é por isso que ele estava a considerar voltar ao seu futuro, onde os heróis eram lendas, e ele trabalhava em um museu dedicado aos heróis. E foi esse trabalho no museu que o inspirou a pegar emprestado os artefactos do museu para voltar a este tempo, a esta era de heróis, com a ideia de se tornar também um herói. E um dos artefactos que ele reconhece do museu é um cartão destes em branco, que era um artefacto de um grande momento da história dos super-heróis. E depois de toda esta conversa, o Gladiador Dourado fica muito animado e pergunta ao Superman quem mais faz parte desta nova equipa. Mas o Superman diz que este cartão é só o começo do que eles estão a construir e que eles vão mostrar a todos nesta noite na nova torre de vigilância da Liga da Justiça, que é equipada com um tubo de explosão para um transporte mais rápido e foi reforçada pelo Ted Kord e pelo Senhor Incrível, e é protegida por magia e ciência. Além disso, o Oráculo também configurou os computadores e as comunicações, e a questão é a chefe de segurança. E aquela nova torre de vigilância da Liga da Justiça é muito grande, porque todos que estão ali fazem parte da nova Liga da Justiça sem limites, uma vez que eles perceberam que são melhores juntos, e quantos mais deles melhor. E é por isso que sempre vai ter um cartão em branco ali, esperando pelo próximo herói a juntar-se à Liga. Inclusive, esse é o mesmo cartão que o Gladiador Dourado viu no seu futuro. Porém, nesse momento, a nova Liga da Justiça Sem Limites é surpreendida pelo alerta do sistema de segurança da Torre de Vigilância. E na sequência disso, alguns heróis como a Zatanna, o Hal Jordan, o Senhor Destino, o Monstro do Pântano e a Ravena meio que começam a ser controlados psiquicamente, o que os obriga a dizer ao contrário Darkseid é. E depois todos eles começam a emitir raios ômegas pelos seus olhos, enquanto a própria realidade meio que começa-se a desfazer, mostrando cortes de uma espécie de flashback do Darkseid. Posteriormente, o próprio Darkseid aparece na torre de vigilância, através de um tubo de explosão, e com um novo visual, porque ele agora tem um machado no lugar da sua mão esquerda, e de alguma forma ele conseguiu se fundir com o espectro. E ao verem isso, os heróis atacam o Darkseid,
que os enfrenta ao mesmo tempo em que discute com o Espectro. E nesse momento, o Skits, o robozinho companheiro do Gladiador Dourado, diz que há uma quebra na realidade. E o Senhor Incrível diz que o Darkseid está ali, mas também não está. Ele está fora da sincronia e a realidade muda ao redor dele, como se estivesse a dividir em duas. E enquanto eles falam, a escuridão do Darkseid corrompe o cartão branco da Liga da Justiça. Mas o Skits diz que não tem registros sobre aquilo ter acontecido, ou seja, o futuro mudou. Os heróis tentam manter o Darkseid ocupado enquanto os feiticeiros da Liga da Justiça preparam um feitiço para tentar separar o Espectro do Darkseid. E depois eles usam esse feitiço no Superman para que ele possa enfrentar o Darkseid para tentar libertar o Espectro. Mas isso era o que o Darkseid queria que eles fizessem, porque em seguida ele agradece e diz Darkseid termina. E depois disso a Torre de Vigilância e a própria realidade tremem, criando uma fenda no espaço-tempo, no meio da Torre de Vigilância, vindo do cartão em branco para um novo universo. E com isso Superman diz para todos voltarem aos seus postos, porque agora a nova Liga da Justiça Sem Limites tem a sua primeira missão. Mais tarde, a Liga da Justiça chama o Orion para perguntar se ele sabe onde está o seu pai, o Darkseid. E ele responde que o Darkseid não está em Apocalipse e que não há sinal dele em nenhuma parte do universo desde o ataque. Mas o Darkseid é uma constante universal, então ele vai sempre existir. Ou seja, se o Darkseid não existe, mais tarde ou mais cedo o universo vai criar um novo para assumir o seu lugar. E depois ele diz que vai até a Nova Gênesis para conseguir mais informações com o Pai Celestial. E enquanto isso, o Batman e o Senhor Incrível analisam o cartão em branco corrompido pela energia da equação antivida do Darkseid. E com o que descobriram, eles acreditam que o cartão é um portal para um outro mundo, que está irradiado com o mesmo tipo de energia do Darkseid. E com esta descoberta, os heróis precisam de ir para lá para investigar a situação. Mas isso não era tão simples, uma vez que as únicas pessoas que poderiam pisar lá com segurança são aquelas que possuem abundância de partículas de táquions, o que significa que somente viajantes do tempo poderiam ir para lá. E ao descobrir isso, o Gladiador Dourado voluntaria-se para ir lá, mesmo sabendo que está a correr um grande risco. E para tentar manter a segurança do Gladiador Dourado e do Skits, o Senhor Incrível programou o Skits para abrir automaticamente um portal de volta para a Terra Zero, em 10 minutos, para que possam voltar independentemente de qualquer problema. A única coisa que o Gladiador Dourado precisa fazer é não perder o Skits. E com tudo pronto, eles entram na fenda. Mas ao chegar lá, o Gladiador Dourado deparou-se com vários problemas. O primeiro deles foi que ele perdeu-se do Skits na viagem, e o segundo é que este mundo parece uma nova Apocalipse, com o céu vermelho e o símbolo ômega do Darkseid no que seria o planeta diário deste mundo, além de poços de fogo espalhados pelo local onde ele foi parar. E o terceiro problema é que ele perdeu a comunicação com a nova Liga da Justiça Sem Limites. E como se isso já não fossem problemas o bastante, o Gladiador Dourado ainda é atacado pelos raios ômegas do Darkseid e por uma espécie de legião dos super-heróis corrompida e liderada pelo próprio Darkseid. E depois disso, a história mostra a perspectiva do Darkseid. E tudo começou 52 dias antes com uma ideia do próprio Darkseid, que consistiu na construção de uma máquina dos milagres desenvolvida pelo Rimo, o criador das caixas maternas, a quem o Darkseid convenceu a fazer a máquina com a mentira que iria trazer a sua filha de volta dos mortos, que, como é óbvio, ele não vai cumprir. A tecnologia da máquina começou com a ciência sagrada dos Guardiões e foi desenvolvida pela Legião dos Super-Heróis.
e é um dispositivo com peças do passado, presente e futuro, e ela somente funciona para um ser, aquele a quem esteja ligada por sangue. E é por isso que o Darkseid cortou a sua mão esquerda e sangrou na máquina para fazer a sua conexão, mas isso não foi sangue o suficiente para ele poder usá-la. E nesse momento ele também é interrompido pelo seu filho Kalibak e pelo resto do seu exército, que querem aproveitar o momento para atacar os heróis da Terra, que estavam enfraquecidos por causa dos confrontos com a Amanda Waller. Porém, o Darkseid recusa-se e explica que, alguns dias antes, quando o multiverso foi fechado, selado, ele sentiu uma grande onda de poder que despertou algo nele que ele nunca tinha sentido antes, uma fome de conhecer que ele deve seguir sozinho, o que significa que ele já não precisa mais deles. Mas o seu filho Kalibak recusa-se a abandoná-lo, e nisso o Darkseid diz que ele então pode ajudá-lo, e na sequência o Darkseid perfura o peito do seu filho Kalibak e lança-o na máquina para ativá-la, já que o Kalibak era sangue do seu sangue, o que acabou por resultar. E depois disso, o Darkseid iniciou uma jornada em busca de um ser misterioso que mais tarde é revelado ser o Espectro. E essa jornada levou o Darkseid até ao inferno e depois até ao paraíso, e posteriormente até ao lado mais escuro da Lua, aonde ele confronta o Eclipse, que brinca perguntando se ele veio até ali para eles continuarem o seu jogo. Mas o Darkseid responde que eles os dois sabem que a hora dos jogos já passou, iniciando uma luta entre eles, com o Eclipse a dizer que existem poucos seres tão poderosos quanto o grande Darkseid, mas ali onde a luz não brilha, ele, o próprio Eclipse, é o mais forte. Além de também dizer que ele entende porque é que o Darkseid está a fazer aquilo, mas ele nunca saberá a verdade, porque ele vai ser o seu escravo pelos próximos 1000 anos. No entanto, o Darkseid diz que o Eclipse está errado, já que, em um instante, ele será pó, porque o Darkseid ajustou o temporizador do tubo de explosão para trazer a estrela mais brilhante em toda a galáxia para aquele local, reduzindo o Eclipse a pó como ele tinha prometido. E depois o Darkseid termina a luta dizendo checkmate, fazendo uma referência ao jogo que eles falaram no início. E com o caminho livre, o Darkseid dirigiu-se até à prisão do Eclipse, onde ele encontrou quem procurava Jim Corrigan, o Espectro. Porém, nesse momento a Quinta Essência surge para confrontar o Darkseid, dizendo que não há como forçar o Espectro a ligar-se a quem ele não deseja se ligar, e por isso esta jornada foi em vão. Mas o Darkseid responde que ele já tomou medidas para mudar as regras. Ele construiu uma máquina dos milagres. E agora a única coisa que ele precisa de fazer é o seu desejo, que é fundir-se com o Espectro. E assim, a entidade do Espectro da Vingança deixa o Jim Corrigan e funde-se com o Darkseid. O Espectro tenta resistir e é por isso que ele leva o Darkseid até à nova Torre de Vigilância da Liga da Justiça Sem Limites para pedir ajuda dos heróis. E também é por isso que, anteriormente, nós vimos o Darkseid a enfrentar os heróis ao mesmo tempo em que discutia com o Espectro. Porque o Espectro revelou que a realidade está sempre em constante equilíbrio entre duas forças opostas. A vida, que se expande e se multiplica, pois contra todas as probabilidades, a vida emerge da escuridão e avança guiada pela esperança, que é personificada pelo Superman. Mas também existe uma força oposta a tudo isso, e essa força é o Darkseid, e ele é uma força essencial. Há muito tempo, quando a vida era consolidada, o Darkseid também era. Mas à medida em que a vida se expandiu, aspectos da energia do Darkseid também foram canalizados para todos os mundos, para conter a vida e desafiá-la.
E quando o multiverso foi selado, essa energia voltou para o Darkseid. Mas em algum momento o multiverso vai voltar. E quando voltar, essa energia vai se espalhar novamente por esses mundos. Mas o Darkseid recusa-se a ser apenas um peão. E é por isso que o Darkseid agradece aos heróis e diz Darkseid termina. Aceitando aparentemente o seu fim, que não é um fim, mas sim um recomeço, deixando que o espectro seja retirado dele para renascer sozinho e sem nenhuma ligação com a Terra, nem com o kryptoniano, o Superman. E se o mundo é guiado pela vida e pela esperança, o seu novo mundo vai ser guiado pelo desafio e pela turbulência. Um mundo onde os heróis nascem enfrentando os maiores desafios. E em vez de serem criados no paraíso, eles são criados no inferno, onde todas as vantagens desaparecem e onde eles são o pequeno caos em vez do próprio sistema. Um mundo onde a esperança é vilã e onde ela terá que brilhar mais forte do que nunca para sobreviver. E este é o universo criado pelo Darkseid, que existe fora do tempo e do espaço, com a sua linha do tempo completa, mas ainda em processo de solidificação. E como é óbvio, este é o mesmo mundo para onde o Gladiador Dourado foi depois que entrou na Fenda, e também é o mesmo aonde ele foi encontrado e atacado pelos raios ômegas do Darkseid e por uma espécie de legião dos super-heróis corrompida e liderada pelo próprio Darkseid, como já vimos anteriormente. E é assim que termina a edição da origem do novo universo absoluto criado pelo Darkseid. E agora, malta, na minha opinião, este novo universo absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.